Bom dia a todos. Vou apresentar aqui a ferramenta PS Office, as principais áreas da ferramenta e o comportamento dela. Então, PS Office é uma ferramenta PSA, Professional Services Automation, que faz a gestão das empresas de serviço baseadas em projetos. Dentro desse conceito, o PS Office se torna o centro da estratégia da empresa. São três macro áreas da ferramenta. A primeira é a pré-venda. Então, você pode fazer um planejamento inicial da sua venda comercial dentro do PS Office. E aí tem dois benefícios. O primeiro é que o PS Office já te dá as horas, o custo das horas que você está vendendo para o seu cliente, baseado num cadastro que a gente tem do perfil das equipes. Um outro benefício é você poder calcular quanto você está gastando em cada prospecção. Você pode fazer isso através de um único projeto de prospecção, ou você pode ter um projeto para cada prospecção. Uma vez feito a negociação com o cliente e o cliente aprovou, você passa então para a execução do projeto. Então, na execução, você tem um replanejamento, se mudou alguma coisa, você tem a alocação do time, depois um reporte da execução pelo time de projeto, e um fluxo de aprovações para as horas, despesas, adiantamentos e também para as parcelas a serem faturadas no projeto. Por último, você tem a área do financeiro, que faz o reembolso de despesas para os consultores. Ele faz a emissão do faturamento da nota de débito para o cliente, quando o cliente reembolsa essas despesas, e faz o faturamento do projeto. Ao lado disso, você tem um monitoramento da análise de desempenho, que fica acompanhando o valor que você vendeu versus aquilo que você está realizando. Então, orçado versus realizado. Então, esse é o escopo do PS Office. Então, passando para a ferramenta em si, os usuários têm um login e uma senha. Esse login na ferramenta é feito por direito de acesso. Aqui eu estou com o meu login máximo, então eu estou vendo todas as áreas da empresa, né? De forma geral, os consultores veem apenas essa minha página aqui, com exceção das aprovações, porque o consultor não tem, normalmente ele não aprova nada, quem aprova é o gerente ou os gestores, né? Então o consultor vê as horas, despesas, ausências, aqui o menu de ausência para ele planejar férias ou alguma consulta médica. Ele dá uma olhada nos projetos dele, a agenda dele é importante, tá? Pendências, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e relatórios. Então, começando pela parte de resultado, eu vou mostrar alguns relatórios principais do sistema. O primeiro relatório é o relatório por empresa. Então, nesse relatório por empresa, eu tenho aqui a minha empresa, minha receita total de serviços no período que eu selecionei. Se eu tenho alguma receita de despesas, que são as notas de débito, ela soma com a receita de serviço, eu tenho uma receita total. Depois eu tenho um custo total, meus encargos, que são os impostos incidentes sobre o meu faturamento, o lucro bruto, uma margem bruta realizada, um lucro líquido e uma margem líquida. Indo mais a fundo nesse detalhe, quando eu clico, eu tenho então as áreas da minha empresa. Quando a gente faz a implantação do PS Office, a gente define então qual é a estrutura da empresa, né? Ou seja, como é que ela quer ver os relatórios. Aqui eu fiz uma divisão bem simples, né? Chamei de governança as duas primeiras áreas da empresa, onde eu tenho apenas custo, não tenho receita, são projetos internos, tá? Então aqui eu tenho, na área comercial, eu tenho meus projetos de pré-venda, posso ter
algum projeto de apoio ao cliente quando eu não cobro as horas do cliente, né? E esse apoio ao cliente é horas não cobradas, né? Posso ter um projeto de treinamento. Então, aqui dentro eu tenho projetos, né? Então, aquele valor que eu tive lá de custo se subdivide em projetos. Ao final, tudo é projeto no PSO. Na área de gestão, posso ter um projeto de gestão administrativa, que eu posso ter meus custos fixos, aluguel, telefone e assim por diante. E nas áreas de negócio, aí eu dividi em 3 áreas aqui: consultoria, fábrica e implantação. Então, em cada uma delas, eu tenho, primeiro, quem são meus clientes e depois projetos dentro dos clientes. Sempre a unidade micro é o projeto e sempre eu tenho receita, custo, imposto, rentabilidade, né? Então, essa é uma forma que você tem de ver resultado. Uma outra forma é mais o olhar do financeiro, um período de... Vou pegar um período aqui. Ele é multi-empresa, então você pode ter várias empresas, né? Esse é o resultado de fluxo de caixa. Então, na verdade, esse fluxo de caixa, ele me traz aquilo que foi planejado versus o realizado. Então, eu tive a minha receita planejada nesse período e aqui eu tive a minha realizada. Isso pode ter alguma divergência. E quando você clica no mês em questão, você abre, então, os projetos, né? Então, aqui eu tenho todos os projetos, de novo. Receita planejada, custo planejado, resultado planejado, os impostos e um resultado líquido. E aí eu tenho realizado, o que de fato realmente aconteceu. Qual é o conceito do realizado? Tudo que foi faturado no período. Então o sistema considera realizado aquilo que foi faturado, né? O que não foi faturado não entra no realizado. Por isso que é a diferença, às vezes, de planejado e realizado. Em termos de custo, o custo planejado são as horas que vêm do cronograma e o realizado as horas que vêm do apontamento. Então, uma coisa é você ter o cronograma planejado, outra coisa é o que realmente aconteceu, o que o consultor apontou, se apontou nesse período ou não. Um outro relatório de resultado, agora olhando mais um pouco em termos de produtividade, a gente tem um relatório aqui de horas diretas e horas indiretas. Então, o que são horas diretas e horas indiretas, né? Para o sistema, horas diretas são aquelas horas que eu consigo cobrar dos clientes, são horas cobradas. E horas indiretas, horas não cobradas. De novo, né? Quando eu quero ver dentro do sistema, eu tenho então a subdivisão dessas horas. Aí eu entro no meu centro de resultado, eu tenho meus consultores. E consigo mapear cada um dos consultores exatamente quantas horas eu consegui cobrar de cliente, de cada consultor, e quantas eu não consegui. Aí eu tenho um percentual de horas que eu consigo cobrar. Então, por exemplo, esse primeiro consultor aqui tem uma quantidade mínima de horas que eu consegui cobrar. Então, 81% só. E aqui estão os projetos, né? Horas cobradas nos projetos diretos, né, que a gente chama, e horas não cobradas. Aqui no caso ele ficou desalocado, e aqui ele teve 80 horas de pré-venda, que também são horas não cobradas. Então aí eu consigo mapear, obviamente que os gestores aí têm uma meta, né, que a empresa dá de horas não cobradas, né, para não exceder um limite que seria um limite aceitável, né. O mercado considera isso 80-20 uma coisa aceitável, 80% das horas cobradas, 20% das horas não cobradas. Mas isso varia de empresa para empresa. Ok, como é que a gente chega então aqui nesse resultado? Então a gente começa em projeto, né? Então, como eu disse, cada projeto é único dentro da empresa. Aqui a gente tem uma visão dos projetos em quadrantes, né? Eu tenho para o lado direito, os projetos estão mais baratos, para o lado esquerdo eles estão mais caros, para cima eles estão adiantados e para baixo atrasados. Cada pontinho desse aqui é um projeto.
Então, aqui eu tenho uma relação de projetos. Por default, o gerente vê apenas os projetos dele, ele não olha os outros projetos, né? E aí vamos ver como é que a gente faz tem uma visualização interna desses projetos. A primeira coisa que a gente tem no projeto é uma definição dele. Então, a gente tem um código, dá o nome para o projeto, qual que é o objetivo, se o projeto, eu tenho horas cobradas ou não cobradas, direto ou indireto, que é aquilo que a gente viu agora. Projeto se ele é turnkey ou body shop, tá? Se eu cobro preço fixo ou por hora trabalhada. Qual é a empresa que está fazendo o projeto? Como eu falei, ele é multiempresa. O centro de resultado, o cliente e assim por diante. Aqui a gente tem uma associação de grupos de referência que é muito utilizada pelo escritório de projetos para ver o resultado de grupos separadamente. Então, eu posso criar um grupo a hora que eu quiser, com o nome que eu quiser e arrastar o projeto embaixo dele. E aí eu puxo um relatório de resultado e tenho uma visão diferente da estrutura fixa, que é aquela baseada em centro de resultados. Uma outra coisa importante aqui é a definição do fluxo de aprovação. Eu tenho um fluxo para apontamento de horas, prestação de contas e solicitações. Eu posso ter até 2 aprovações, que pode ser um perfil ou pode ser uma pessoa, né? Isso para prestação de contas e solicitação também. Qual é a diferença de prestação de contas e solicitação? A prestação de contas, normalmente o consultor tem reembolso. São as despesas comuns dos projetos, como alimentação, estacionamento, gasolina. Solicitação é aquilo que o consultor solicita para a empresa comprar. E isso não vem para reembolso dele. Normalmente é passagem aérea, reserva de hotel ou alguma compra dentro do projeto, né? Uma vez definido isso, a gente vai para a área do cronograma físico. No cronograma físico, nós temos, primeiro, os recursos, a definição de recursos. Aí eu tenho as equipes de trabalho, né? Então, dentro do PS Office, a gente cadastra as equipes, por exemplo, consultor Java, desenvolvimento, consultor funcional e assim por diante. Defino, então, quais os perfis que vão trabalhar em cada projeto. Depois de definido isso, a gente vai para a área do cronograma. E no cronograma a gente tem um modelo baseado no project, né? Então temos até um importador, então o gerente pode fazer a importação direto do project para a tela do PS Office. E eu tenho todas as informações que também eu tenho no project, quais sejam a ID da atividade, o levantamento, o nome da atividade, a carga de duração dessa atividade, um início e final planejado. Se eu tenho precedente, eu tenho aqui a escala de precedência. E quem são os recursos que vão ser responsáveis pela execução da atividade. Então, de acordo com o que eu defini aqui nos recursos, eles aparecem aqui embaixo. Aí eu só seleciono e digo, olha, esse é o recurso que vai trabalhar aqui dentro. Tá? Uma vez feito essa separação do cronograma, a gente vai para a alocação. Então, na alocação, nós temos aqui um mapa de alocação, onde as empresas podem trabalhar direto no mapa. Então, aqui o mapa de alocação, como funciona, né? Você planeja qual a alocação do consultor, pode até deixar uma mensagem para ele, e separar se você quer alocar ele diretamente numa atividade ou, se você não seleciona, ele vai ser alocado em todas as atividades que tiverem para esse perfil, né? Você pode também definir uma situação de definitivo ou provisória, por default ele vem definitivo, provisório é uma reserva que você faz de um recurso, você não está alocando, você está reservando aquela pessoa para um determinado projeto. E um horário, e aí você tem o dia todo, ou pode ser na parte da manhã, na parte da tarde, um horário específico. Né? Salvou.
Pronto, a alocação está feita direto no mapa, bem simples, né? Então, o segredo aqui é você não deixar um buraco em branco, né, para o teu consultor. Ou seja, você tem que alocar o teu consultor diretamente todos os dias. Voltando lá para a área de projetos, feita a alocação, essa área do cronograma físico está ok. Depois a gente passa para a área do cronograma financeiro. No cronograma financeiro, o que eu defino aqui? Como eu vou faturar o projeto, então eu tenho aqui as minhas regras de faturamento, posso cadastrar quantas regras eu quiser, né? Então, aí eu defino um título para a regra de faturamento, quando que ela vai acontecer, que dia que vai ser faturado, qual que é o valor, né? Se eu posso faturar um valor fixo, ou posso faturar as horas do projeto, quando eu faturo por hora, ou um percentual do projeto, ou as despesas do projeto para emitir uma nota de débito, ou, enfim, tem aí uma série de possibilidades. Quem que é o cliente desse projeto, aquele que eu vou faturar. Tenho também um cálculo dos impostos. Os impostos aqui você pode cadastrar, então o cliente cadastra quantos impostos quiser, mesmo se ele tiver filial, ele pode cadastrar, por exemplo, um ISS na matriz de um valor, o ISS numa filial com outro valor, dependendo da cidade e assim por diante. Seleciona qual é o imposto que vai incidir e seleciona depois um dos documentos de faturamento que a gente tem para anexar junto com esse faturamento. Então, por exemplo, quando faço um faturamento por hora trabalhada, junto um relatório das horas que foram trabalhadas nesse faturamento para o cliente fazer uma checagem. Definido o faturamento, a gente tem então uma área de despesas. Aqui você seleciona quais as despesas que estão disponíveis para esse projeto. Então você seleciona a despesa, qual é o relatório que ela vai ser reportada, se tem algum valor previsto para o projeto, se é cobrável do cliente ou não, qual é uma instrução para apontamento do consultor, ele fica visível para ele, e se tem algum limite. Se tiver algum limite, é só cadastrar qual é o limite, se é por dia, por semana, por mês, para o projeto como um todo, se é um limite por pessoa ou se é um limite para todos os consultores. Tem um último flag aqui, se permite ou não apontamento. Então, se você coloca um limite e permite o apontamento, o consultor pode apontar, mas entra uma mensagem na tela dele dizendo que está sujeito à aprovação, porque excedeu o limite. Eventualmente, às vezes, é conveniente deixar esse flag aberto ou não. Aí depende do gestor. Essa é a parte do cronograma financeiro. Nós temos uma aba aqui de histórico e documentos. Aqui em documentos você pode, enfim, escolher um arquivo e salvar o arquivo. Temos também uma parte de riscos no projeto, onde você pode incluir um novo risco, dizer como é que ele vai ser, como é que vai ser feita a gestão dele. Essa gestão é feita através de uma linha no cronograma que é criada automaticamente. Temos uma área de pendências nos projetos. A área de pendências é uma área bem simples, onde você tem uma manutenção dessas pendências, que são criadas pelo consultor na hora que ele está trabalhando. Então, quando ele sente uma necessidade de avisar o gestor dele que ele tem um problema no cliente e não consegue evoluir, ele cria uma pendência para o gerente dele resolver. Então, por exemplo, aqui, travou a tela de entrada, então ele está impossibilitado. Qual que é? A correção de um erro. A prioridade é impeditiva, ele dá uma data e cria uma pendência, e essa pendência fica para o gestor dele resolver. Enquanto o gestor não resolve, ele não pode encerrar a pendência no projeto, a atividade da pendência no projeto. O sistema não deixa.
Então, a gente viu aqui a parte de projetos. Vamos ver agora um pouquinho a questão do apontamento de horas. A gente tem uma ferramenta onde você pode acessar a tela do consultor. E a tela do consultor é uma tela simples, onde o consultor seleciona as atividades que ele vai trabalhar. Então, ele tem uma tela onde todos os projetos onde ele está alocado, se ele quiser, ele pode fazer um filtro, né? Pode fazer um filtro por cliente, por exemplo. E aí ele tem somente os projetos daquele cliente, ou pode fazer um filtro por projeto. Aí ele seleciona as atividades que ele vai trabalhar e coloca na tela dele. Então, aqui o que ele vem? Ele tem o total das horas planejadas para ele, e aqui ele vai dizer, então, quantas horas ele trabalhou naquele dia. Nessa tela semanal, ele só coloca o número de horas que ele trabalhou, né? Então, por exemplo, 3 horas nessa atividade, 2 horas nessa atividade. Se ele escolhe a tela de entrada e saída, aí ele tem que colocar o horário de entrada e o horário de saída. Então, chegou tal hora, terminou tal hora. Pode colocar um comentário. Quando ele volta, saiu para almoçar, quando ele volta do almoço, se ele quiser trabalhar na mesma atividade, ele clica no botão Ações, novo apontamento, o sistema duplica a atividade para ele. Então, essa é a mesma atividade, então ele volta do almoço. Finaliza. Ao final, ele tem sempre um relatório das atividades. Esse relatório ele pode imprimir, o cliente dele pode assinar. Aqui em cima tem um logo, que é o logo da empresa, que vem assinalado. Uma coisa bem simples. Na área de despesas, a mesma coisa também. Aqui ele tem os projetos onde ele tem permissão para apontar. Os projetos eu já tenho quais as despesas que estão habilitadas para ele. Ele escolhe o dia, escolhe as despesas. Uma breve descrição e monta o relatório. Mesma coisa, ele tem um relatóriozinho para ele imprimir, onde ele pode assinar, anexar as notinhas. Então, esse relatório em papel é necessário para o financeiro, que o financeiro precisa, mas se ele não tiver na base, ele pode anexar um documento, ele pode escanear o relatório, aqui ele manda o documento por e-mail, né, no digital. Quando ele voltar para a base, ele traz o papel assinado junto com as notinhas. A agenda do consultor funciona bem quando você usa o mapa. Então, tudo que você colocou no mapa de alocação fica visível aqui para o consultor, né? Então, se você mandou alguma mensagem, algum recado para ele, ele recebe. Então, ele bate o olho aqui, ele sabe nessa semana o que ele tem que fazer. Onde ele tem que ir de manhã, se à tarde ele está no mesmo cliente e assim por diante, né? Voltando lá para a nossa tela, uma vez feito isso, ele manda para aprovação as horas e as despesas, e na tela do gerente, o gerente vê as aprovações. Então aqui ele consulta, né, vê o que o consultor apontou. Ele pode fazer a aprovação total ou pode separar alguns dias para aprovar. Se ele quiser aprovar, então, só segunda-feira, ele vem e aprova. Então, o que vier aprovado para ele, a gente tem uma legenda aqui embaixo,
Aprovação aprovada, a aprovação feita, ela vira verde, cor verde, né? Para o consultor também aparece a cor verde. Então, está aprovado. Mesma coisa na área de despesas. Então, despesas, mesma coisa. Então, ele tem lá uma solicitação de compra de passagem, né? E ele tem a aprovação. Como eu posso ter até 2 aprovações, né? No caso de ter aprovação 2, o primeiro aprovador deve fazer a aprovação para ir para o segundo aprovador. E ao final, a gente tem aqui a área do financeiro, onde o financeiro vê, então, os faturamentos dos projetos e os pagamentos, que são reembolsos para consultores e demais reembolsos. Então, ele começa primeiro na tela de aprovações. Então, o financeiro tem lá uma série de faturamentos que ele tem para fazer, para aprovar. Então, ele vem aqui, aprova. O que foi aprovado automaticamente vem para a emissão de nota. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai faturar. Faturou, vem aqui para o recebimento, é que ele tem que dar baixa. Quando ele receber do banco a baixa dos pagamentos, então ele faz a confirmação do recebimento. Uma coisa importante são os alertas do sistema. Então, sempre quando tem um alerta, o sistema avisa com triângulozinho amarelo, aí você clica e ele te informa. As horas seguintes não foram faturadas, pois suas atividades foram definidas como não faturáveis. Ele só está lembrando que essas atividades, as horas dessas atividades não eram faturáveis. E se for isso mesmo, ok, então está correto. Se não, se houve algum esquecimento, tem que voltar, marcar como faturável a atividade no cronograma para vir no faturamento aqui. E quando você tem um faturamento de horas, aquele relatório que eu tinha mostrado para vocês é justamente o relatório das horas apontadas para esse faturamento. Então, aqui tem o detalhamento das horas que acompanha o faturamento. Na parte de reembolso, mesma coisa. Então, aí o financeiro vai ver quais as pendências, que pode ser um adiantamento, pode ser um reembolso de despesa. Quando tem um reembolso de despesa, ele quiser consultar, ele vem aqui, tem lá um reembolso de despesa do consultor Alex. Aqui no caso eu tenho 2 reembolsos, um do resumo 316 e outro do resumo 314. Né? Então ele está me anexando os dois, esse é o total do resumo. Se tiver alguma dúvida, ele vai esclarecer, mas esse é o relatório do consultor. E aí ele faz a aprovação e faz o pagamento. Então, a gente conheceu assim um pouquinho do PS-Office e do ciclo dele, desde do planejamento inicial dos projetos, passando pelo apontamento de horas, pelas aprovações e os relatórios finais, até o resultado financeiro do projeto. Se você tiver alguma dúvida ou quiser agendar uma demonstração presencial ou mesmo por Skype, consulte nosso comercial. Obrigado.